E se a maior fonte de conhecimento da humanidade nunca tivesse sido destruída? Imagine um lugar onde todo o saber do mundo antigo estava reunido: ciência, filosofia, história, segredos perdidos das civilizações. Esse lugar existiu. Alexandria, a cidade lendária fundada por Alexandre, o Grande, e lar da biblioteca mais famosa de todos os tempos. Mas como um farol que guia os navegantes, Alexandria brilhou intensamente, até desaparecer nas sombras da história. Hoje vamos explorar seu nascimento, sua glória, seus segredos e o mistério que ainda envolve sua queda, porque talvez o destino da humanidade tivesse sido completamente diferente. Alexandria nasceu de uma visão grandiosa. Em 331 a.C., Alexandre o Grande, durante sua campanha pelo Egito, sonhou com uma cidade que seria o elo entre o Ocidente e o Oriente. Situada estrategicamente entre o Nilo e o Mediterrâneo, Alexandria seria o coração pulsante de comércio, cultura e poder. Berrou, mapas antigos, ilustrações de Alexandre observando o litoral. Após sua morte, a cidade cresceu sob o domínio dos Ptolomeus, dinastia grega que governou o Egito. Eles sonhavam em fazer de Alexandria não apenas uma metrópole rica, mas o maior centro de conhecimento do mundo. Palácios luxuosos, templos monumentais e o majestoso bairro real começaram a surgir. Logo, sábios de todos os cantos, da Grécia, Índia, Babilônia, foram atraídos pela promessa de um lugar onde o saber seria imortalizado. O projeto mais ambicioso viria pouco depois, a Biblioteca de Alexandria. Ela não seria apenas um depósito de pergaminhos, mas um verdadeiro templo ao conhecimento, reunindo obras de toda a humanidade. Disse que navios que atracavam no porto eram obrigados a entregar quaisquer livros a bordo para serem copiados. Mas o que começou como um sonho se tornaria um mistério eterno. A Biblioteca de Alexandria era mais do que uma construção. Era um monumento à sede humana por conhecimento. Estima-se que tenha abrigado entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro, reunindo saberes de civilizações inteiras. Ali estavam textos de astronomia babilônica, matemática indiana, filosofia grega, tratados médicos egípcios e possivelmente até relatos de civilizações hoje perdidas. Grandes nomes como Euclides e Arquimedes teriam estudado ou inspirado suas descobertas com base em textos guardados ali. O Mouseion, instituição anexa à biblioteca, funcionava como uma verdadeira universidade, com observatórios, jardins botânicos e espaços de debate. Era a maior reunião de mentes brilhantes da antiguidade. A cada embarcação que chegava a Alexandria, novos manuscritos eram copiados e adicionados ao acervo. Muitos historiadores acreditam que, se a biblioteca não tivesse sido destruída, avanços como a eletricidade, a aviação e até a exploração espacial poderiam ter acontecido séculos antes. Majestoso, o farol de Alexandria erguia-se na ilha de Faros, guiando navegadores de todo o mundo antigo. Com cerca de 130 metros de altura, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito mais que um guia marítimo, o farol simbolizava o poder e o alcance da cidade. Disse que sua luz podia ser vista a quilômetros de distância, refletida por espelhos polidos. Seu topo abrigava estátuas e um fogo eterno que nunca se apagava. O farol e a biblioteca formavam juntos a imagem de Alexandria como o coração do conhecimento e da civilização. Mas assim como toda grande história, sua glória seria ameaçada pelo caos e pela guerra. Quem eram os homens e mulheres que protegiam esse tesouro intelectual? Entre eles estavam matemáticos, astrônomos, médicos e filósofos, que trocavam ideias e registravam descobertas. Muitos foram pioneiros. Eratóstenes, por exemplo, calculou a circunferência da Terra com incrível precisão, séculos antes de Cristóvão Colombo. A biblioteca também abrigava traduções de textos sagrados e históricos, tornando Alexandria um ponto de convergência cultural sem precedentes. Mas essa diversidade de saberes também gerava conflitos. Conhecimentos proibidos, tratados de magia e teorias perigosas
poderiam estar escondidos ali? Seria possível que dentro de suas paredes houvesse segredos capazes de mudar o destino da humanidade? E então, a tragédia. O destino da biblioteca permanece um mistério. Alguns dizem que foi queimada por Júlio César em 48 a.C. Outros apontam para invasões posteriores ou ordens religiosas que consideraram os textos heréticos. A destruição pode ter ocorrido em etapas, cada vez apagando mais fragmentos de conhecimento. Muitos pergaminhos podem ter sido saqueados, vendidos, esquecidos. O fato é, o que foi perdido jamais poderá ser recuperado, e com isso séculos de avanço científico foram talvez atrasados para sempre. Mas teria sido realmente o fim? Há teorias de que parte do acervo nunca se perdeu completamente. Alguns textos podem ter sido levados para outras bibliotecas, como a de Pérgamo ou Constantinopla. Manuscritos encontrados no Oriente Médio e na Europa medieval podem ser ecos distantes desse conhecimento. Há até quem acredite que sociedades secretas guardaram partes do saber perdido, mantendo viva a chama de Alexandria em segredos transmitidos por gerações. E se descobríssemos que os maiores segredos da história ainda estão escondidos em algum lugar? Alexandria nunca desapareceu completamente. Seu espírito vive em cada biblioteca, cada universidade, cada cientista que ousa desafiar o desconhecido. Mas a pergunta permanece: como seria o mundo hoje se o coração do conhecimento jamais tivesse parado de bater? Teríamos curado doenças séculos antes, viajado às estrelas no início da era cristã? Ou talvez, dominado forças que não estávamos prontos para entender? A Biblioteca de Alexandria é mais do que uma lenda. É um lembrete do valor e da fragilidade do conhecimento humano. Alexandria foi mais do que uma cidade. Foi a materialização de um sonho, reunir todo o conhecimento humano em um só lugar. Sua biblioteca, seu farol, seus sábios, todos representam a eterna busca pelo saber. Mas sua destruição é um alerta sombrio. Quando o conhecimento é perdido, a humanidade inteira paga o preço. Talvez nunca saibamos exatamente o que havia naqueles pergaminhos, mas a pergunta continuará ecoando: que mundo poderíamos ter construído se a biblioteca ainda existisse? Agora eu quero saber: se você pudesse fazer apenas uma pergunta aos sábios de Alexandria, qual seria? Deixe nos comentários. E se você acredita que o conhecimento pode mudar o futuro, inscreva-se no canal, porque aqui, a chama de Alexandria nunca vai se apagar.